Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Plantão OAB e hoje a gente vai estudar juntos, analisar juntos a peça de queixa-crime, que foi cobrada acho que uma ou duas vezes, acho que uma vez só no exame de ordem, acho que foi no 15º exame, né? Mas é importante que mesmo que não caia como ali peça de segunda fase, pode cair também alguma questão subjetiva. Então, tem algumas teses, algumas situações aqui que a gente vai analisar que é importante também para as questões subjetivas e até mesmo para quem tá estudando aí para a primeira fase, né? Para a parte penal ali da primeira fase. Então vamos lá. Na última aula a gente estudou a peça de relaxamento de prisão, né? E agora a gente vai ver a queixa-crime. O mais interessante da peça de queixa-crime é que é uma das poucas situações em que o advogado criminalista vai estar atuando na acusação, né? Porque é muito mais comum para nós, advogados criminalistas, nos ver na posição de defesa, né? Atuando na defesa. Na queixa-crime, é uma hipótese em que a gente atua na acusação, né? Porque a ação penal privada é de titularidade da vítima, do ofendido. Então, a vítima, a família da vítima, nos procura na situação de advogado, na condição de advogado, para entrar com a ação, né? Para iniciar a ação, portanto, ali atuando na acusação, né? Mas é mais comum a gente se ver na situação de defesa, né? Então, é uma situação um pouco diferente a peça de queixa-crime, porque você tem que se colocar no lugar da acusação, o que não é muito comum para um advogado criminalista, uma vez que a regra das ações penais é que elas sejam públicas, né? Ou seja, de titularidade do Ministério Público, e não é muito comum aqui, salvo em situações mais peculiares, né? Mas não é muito comum a família contratar um assistente de acusação, né? Então, acaba que o advogado criminalista acaba atuando mais na parte da defesa mesmo. Mas, enfim, sem enrolação, vamos começar aqui. Coloquei para vocês no slide um esqueminha, né? Eu não vou entrar muito no mérito, porque eu tenho vídeos aqui no canal sobre ação penal pública e privada, então se você está um pouco deficiente nessa parte de espécies de ação, é importante assistir essas videoaulas. E também, se você quiser só dar uma revisão rápida, na aula de rito que saiu semana passada, na aula de ritos penais, eu coloquei aqui para vocês, falei um pouco para vocês, né? Dei uma revisão ampla das espécies de ação penal. Então, se você quer só dar uma revisada, dá uma olhadinha lá na aula de rito penal que eu falei da ação penal pública, privada, das espécies, subespécies ali, e dei um panorama geral para vocês, que deu para dar uma boa revisada, tá? Mas olha só, a queixa-crime, pessoal, ela é uma peça inaugural. O que que é isso? Uma peça que vai iniciar, né, um processo criminal de ação penal privada. E aí coloquei para vocês, ó, a gente tem a ação penal privada, que a queixa-crime está fundamentada lá nos artigos 30 e 41 do CPP e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. E nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, que a gente tem a queixa subsidiária, que é quando o Ministério Público não respeita o prazo para entrar com a denúncia, né? Porque o Ministério Público, quando ele recebe ali o inquérito policial, os autos da investigação, enfim, ele tem o prazo de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto para entrar com a denúncia. Se o MP deixa de observar esse prazo, abre-se para a vítima, para a família da vítima, o direito de entrar com a queixa-crime subsidiária. E isso está lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e artigo 29 do CPP, tá? E atenção, observação muito importante, é exigido, tá? É necessário que você coloque na sua peça ali de queixa-crime, faça menção à procuração com poderes especiais, está lá no artigo 44 do CPP. O artigo 44 do Código de Processo Penal exige a procuração com poderes especiais para que o advogado possa entrar com a queixa-crime. Então, lá no começo, a gente vai ver o modelo de queixa-crime no final desse vídeo, e vocês vão ver que lá no começo, no cabeçalho ali da identificação ali da sua peça, você vai colocar, né, que é esse advogado que vem com procuração, com poderes especiais, com base no artigo 44 do CPP. Tem que fazer essa menção, tá? Isso vai cair lá no gabarito, se você não fizer, vai perder ponto, tá? E aí, olha só,
Como identificar a peça de queixa-crime? A peça de queixa-crime, gente, é muito fácil de identificar, porque, como eu disse para vocês, é uma das poucas hipóteses em que o advogado vai estar atuando na acusação, né? Então, a primeira coisa é que a vítima veio te procurar. Então, quando você vê que a vítima veio procurar você na condição de advogado, já liga um alerta ali, que pode ser uma queixa-crime ou uma queixa-crime subsidiária, né? Mas como que eu vou identificar isso? A vítima veio te procurar na condição de advogado e ela foi uma vítima de quê? De um crime de ação penal privada. Geralmente é crimes contra a honra, tá? Injúria, calúnia, difamação, né? Mas você vai ter que abrir lá no Código Penal o crime que ele cometeu e ver se é um crime de ação penal privada ou não. E aí a gente falou isso lá na aula de ritos, né? Eu falei para vocês que a regra é que a ação penal seja pública, incondicionada, né? Então, quando a ação penal for privada ou for pública condicionada, a lei vai ter que te falar. Então, só dá uma olhadinha lá no artigo que trata do crime, no capítulo, no comecinho ou no final do capítulo, que ele vai falar, só se procede mediante queixa, só se procede mediante representação, e aí você vai saber qual é a espécie de ação que você está lidando, tá? Então, se você estiver diante de uma situação em que uma vítima de um crime de ação penal privada te procurou, ok, você já sabe que é queixa-crime. E a queixa-crime subsidiária também é muito fácil de identificar, porque você vai estar diante de uma situação em que a vítima de um crime qualquer te procurou porque o Ministério Público não entrou com a denúncia no prazo previsto por lei, né? Que é 15 dias para réu solto e 5 dias para réu preso. Então, se o enunciado trouxer essa situação para você, já passou 20 dias, o réu estava solto, passou 20 dias, o Ministério Público não entrou com a denúncia. A vítima te procura para entrar com a queixa-crime subsidiária. E aí você vai saber que é para entrar com a queixa-crime subsidiária com base lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e 29 do CPP. Tá? E se for uma vítima de crime de ação penal privada que te procurou para as medidas cabíveis, aí você sabe que é uma queixa-crime com base no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal e artigos 30 e 31, 30, 31 e 40, deixa eu ver, vou voltar aqui, me deu um branco. 30 e 41 do CPP, tá? E aí, nos dois casos, tem que fazer a menção ao artigo 44, que fala da procuração com poderes especiais. O prazo para você entrar com a queixa-crime é um prazo decadencial de 6 meses. Não vou entrar na contagem de prazo aqui não, porque a gente tem, né, uma videoaula só de prazos penais que eu falo certinho sobre esses prazos, inclusive da queixa-crime. Então, dá uma olhada lá se você ainda não assistiu. Mas uma informação importante também, pessoal, é que na queixa-crime, a gente tem a possibilidade do CAD. O que é o CAD, gente? CAD é uma sigla para cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, se a vítima do crime ali faleceu ou se teve declarada sua ausência, pode o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, entrar com a queixa-crime no lugar dele, te procurar, né, enquanto advogado, para entrar com a queixa-crime no lugar daquele ofendido, daquela vítima que está desaparecida ou que faleceu, tá? Agora, uma observação. A gente tem uma única hipótese no Código Penal, que a gente chama de ação penal privada privativa do ofendido, que é no caso do artigo 236 do Código Penal, que trata de ocultação a impedimento para casamento. Esse é o único crime que a gente tem hoje no ordenamento jurídico, que é de ação penal privada privativa do ofendido, o que significa dizer que se o ofendido faleceu, né, se a vítima faleceu, se a vítima desapareceu, o CAD, né, esse cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não poderá entrar com a ação, com a queixa-crime no lugar dessa vítima, porque é privativa dele. Então, o direito dele entrar com a queixa-crime vai morrer com ele, vai desaparecer com ele, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Em questão de peças, eu acho muito difícil cair, acho até muito difícil cair queixa-crime, mas pode cair aí numa situação de uma questão subjetiva, até na primeira fase para quem está estudando aí, então tenha atenção a essa informação, tá? O artigo 236 do Código Penal é o único crime que nós temos hoje no ordenamento jurídico de ação penal privativa do ofendido, aonde não cabe o CAD. A vítima desaparece, a vítima morre, o direito de queixa-crime vai desaparecer e morrer com ela, nessa única hipótese do artigo 236, tá? Indicar o juízo competente. Geralmente, quando a gente fala de ação penal privada, geralmente a gente tem ali a competência do GECRIM, que são crimes de até 2 anos, né? Que tem uma pena máxima de até 2 anos. Agora, se for uma pena superior a 2 anos, a gente joga para a vara criminal e não para o GECRIM, tá? Então fiquem atentos a isso. Igual,
geralmente, né, quando a gente fala de queixa-crime, fica ali entre, para fins de prova, fica ali entre os crimes contra a honra, né, injúria, calúnia, difamação, que são crimes com pena máxima inferior a 2 anos. Então, seria de juizado especial. Só que você tem que ficar atento que, às vezes, o cara praticou mais de um crime ali. Praticou injúria, calúnia, difamação, em concurso, material, e aí você tem que ver. Se a soma das penas for ultrapassar o valor de 2 anos, aí você tem que ir para a vara criminal e não para o GCRIM. Então, ficar atento a isso, tá? E aí, olha só, o que que a gente tem que ter? Aqui eu botei o esquema para vocês do que a gente tem na queixa-crime, né? A gente tem ali fatos e circunstâncias, identificação do dispositivo legal, identificação, né, da peça, qual é a peça, pedido de recebimento e citação e condenação, tem que ter pedido o recebimento da queixa-crime, a citação do réu, né, do acusado, e a condenação. Rol de testemunhas, pedido de fixação de valor mínimo indenizatório com base no artigo 387, inciso 4 do CPP, e tem que ter também, se for de competência do Juizado Especial Criminal, né, com base lá na Lei 9.099, tem que fazer o pedido de designação de audiência preliminar. Então, tenha atenção a isso. Se o caso é abarcado pelo GCRIM, vai ser enviado lá para o Juizado Especial Criminal, tem que fazer o pedido de designação de audiência preliminar, tá? Que isso acontece no juizado. Se você tá por fora disso, dá uma olhada na aula de ritos penais, que a gente falou do rito sumaríssimo, né? Que é o rito utilizado no Juizado Especial Criminal, com base lá na lei do juizado, a lei 9.099, e aí a gente fala sobre tudo isso, né? Como começa, todo o passo a passo do rito sumaríssimo. Então, se tá perdido nisso, dá uma volta lá e dá uma olhada na aula de ritos penais, tá? Mas, enfim, isso aqui, então, é o que a gente tem que ter na queixa-crime. E aí, olha só, as teses da queixa-crime. Eu preciso identificar qual é o crime. E aí, uma dica para vocês, se você está perdido, geralmente, né, como eu disse para vocês, em relação ao queixa-crime, a gente fica ali entre os crimes contra a honra, né? Que estão lá nos artigos 38, acho que é 38, 39, 40 lá do Código Penal. Mas, se você estiver em dúvida em relação ao crime, o que que você faz? Vê qual que foi o bem jurídico tutelado ali, violado. Ah, foi o patrimônio. Vai lá, abre lá na parte do Código Penal que trata dos crimes contra o patrimônio e vai olhando. Tá, foi contra a honra. Abre na parte lá do crime que trata, do capítulo que trata, né, dos crimes contra a honra e vai olhando, tá? Então, essa divisão, né, ajuda vocês nisso. Ok, já sei qual que é o crime. Já identifiquei o crime. Agora vamos verificar as agravantes. Estão lá nos artigos 61 e 62 do Código Penal. Lembrando que o artigo 62 só vai ser aplicado se tiver concurso de agentes, tá? São as agravantes para quando tem concurso de agentes. E ficar atento também, gente, que o próprio, o próprio Código Penal ali, a lei pode trazer para vocês causas de aumento, né? Que também vai ser abordada aqui no mérito ali da sua queixa-crime. Então, por exemplo, no caso dos crimes contra a honra, a gente tem lá o artigo 141, salvo engano, do Código Penal, que traz algumas causas de aumento. Quando, por exemplo, é praticado por meio de fácil divulgação, né? Quando você pratica um crime de honra na internet, por exemplo, uma injúria, uma calúnia, uma difamação no âmbito do Facebook, do Instagram, das redes sociais, né? É um meio que facilita a divulgação, né? Então ela tem um causa de aumento de pena, tá lá no artigo 141 ou 146, acho que é 141 mesmo, ou 145 do Código Penal. Então dá uma atenção a isso. E a gente também tem as causas de aumento de pena lá nos artigos 69, 70 e 71, né? Que trata do concurso de crimes, o concurso material, concurso formal. Inclusive, se você tem dúvidas sobre isso, acho que tem vídeo aqui no canal sobre concurso formal, material. Dá uma olhada também, né? E também, gente, temos aqui, vou deixar na descrição do vídeo, como sempre, o meu curso As Bases do Direito Penal, né? Que a gente também vai passar por todos esses temas, tá? Que é um curso com aulas gravadas ali. Bom, isso é o que vai ter ali no mérito da sua queixa-crime. Eu coloquei aqui os artigos, que eu não vou ficar lendo o artigo com vocês, nessa tarefa para vocês fazerem em casa. Então, abre o Código Penal, artigo 61 e 62, que trata das agravantes, né? Mas até coloquei aqui para vocês um esquema, ó, do concurso de crimes, né? Concurso de crimes, como eu acabei de mencionar, é uma causa de aumento de pena, né? E está previsto lá nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. E aí coloquei para vocês as diferenças, né? Só para dar uma recapitulada. O concurso material que está previsto no artigo 69 do Código Penal é quando o agente pratica 2 ou mais crimes por meio de 2 ou mais condutas. Então, por exemplo, João atira em Maria e em José.
dando um tiro em cada um. Então, João dispara um tiro contra Maria e dispara outro tiro contra José. Foram duas condutas que fizeram com que ele praticasse dois crimes. E isso é concurso material, prática de dois ou mais crimes por meio de duas ou mais condutas. Já o concurso formal é quando a gente comete dois ou mais crimes por meio de uma única conduta. Então, por exemplo, vamos supor que o João, com apenas um tiro, acerta Maria, né? Bem coisa, mas só para vocês entenderem, acerta Maria, esse tiro ultrapassa ali a Maria e acerta o José. Então, com um único tiro, o João matou Maria e José. Nesse caso, a gente tem o quê? Concurso formal, tá lá no artigo 70 do Código Penal, porque com apenas um tiro, com apenas uma conduta, ele praticou dois crimes. Isso é concurso formal. Já o crime continuado, que está previsto lá no artigo 71 do Código Penal, é quando a gente pratica dois ou mais crimes cometidos em mesmo espaço de tempo, lugar e modo de execução. Um exemplo para vocês entenderem é o caso, né, da pessoa, vamos supor, eu trabalho num caixa de um supermercado e todo mês, todo dia 20 lá de cada mês, eu retiro R$ 50 daquela caixa registradora. Todo mês eu tiro R$ 50, furto R$ 50 ali. Isso é um crime continuado. Por quê? Pratiquei dois ou mais crimes cometidos em mesma circunstância ali de espaço, que é ali né, no meu serviço ali enquanto caixa de supermercado, mesmo tempo, né, que é mais ou menos ali um mês, e mesmo lugar e mesmo modo de execução. Então, eu tenho aí um crime continuado. E qual que vai ser a consequência disso, né? No concurso material, a gente soma as penas dos crimes. Por quê? Porque eu cometi dois ou mais crimes mediante duas ou mais ações. Eu queria cometer aqueles dois crimes, né? Então, se eu dei um tiro em Maria e um tiro em José e matei os dois, eu vou o quê? Somar as penas dos dois homicídios, né? Já o concurso formal, como eu pratiquei dois ou mais crimes mediante uma única ação, então o caso do tiro que pega na Maria, ultrapassa a Maria e atinge João, e atinge José, nesse caso, né, um concurso formal, com apenas uma conduta, pratiquei dois crimes, o que vai acontecer? Vai pegar a pena de um dos crimes idêntico, ou a mais grave, se tiver essa, e aumentar de acordo com a quantidade, né, de crimes cometidos. A mesma coisa vai acontecer no crime continuado. Mas isso aí, como eu falei para vocês, é papo lá para aula de concurso formal, material, de concurso de crimes, que eu acho que tem aqui no canal. E também é desenvolvido no nosso curso As Bases de Direito Penal, que eu vou deixar a inscrição aqui para vocês, né? O link para vocês adquirirem esse curso, que está por apenas R$ 29,99, tá? Vamos lá. Aí coloquei os artigos aí para vocês lerem, né? Leiam em casa, 69, 70 e o 71. Eu não vou ficar entrando aqui, eu coloquei até o esquema aqui, quem quiser tirar um print, ó. Mas eu não vou ficar entrando no mérito aqui dos concursos, como eu disse para vocês, tem aula específica aqui, e isso também é material lá do curso As Bases do Direito Penal. Aí tem essa tabelinha aqui, ó, de aumento de acordo com a quantidade de crimes cometidos, né, no concurso formal e no crime continuado. Bom, estrutura da queixa-crime. Coloquei para vocês, ó, a gente tem o endereçamento, né, e vai depender para onde você está endereçando. Como é muito comum aqui o endereçamento para o Juizado Especial Estadual, vou falar desse, olha lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca D. E querelantes, tem que identificar quem é o querelante, quem é o querelado, né? O querelante está entrando com a queixa-crime e o querelado é o acusado, tá? Aí, nome da peça e base legal. Queixa-crime, artigos 30, 41, 44, todos do Código de Processo Penal, e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Lembrando que esse artigo 44 você vai mencionar para falar da procuração com poderes especiais, que não pode esquecer, tem que fazer menção a essa procuração com poderes especiais de acordo com o artigo 44, tá? Aí, dos fatos, breve relato do direito, mencionar, né, o fato e atribuir o respectivo crime, e aí você tem que mencionar, né, o tipo penal, onde está isso, né, qual o artigo, tudo certinho. E dos pedidos ou requerimentos, você vai pedir recebimento da queixa-crime, citação do querelado, produção de provas com oitiva das testemunhas arroladas, e aí você tem que fazer o rol de testemunhas no final, né? Procedência do pedido com consequente condenação do querelado, não pode esquecer de pedir a condenação, que é o objetivo, né, da queixa-crime. E tem que mencionar qual artigo que você quer que ele seja condenado, e a fixação do valor mínimo indenizatório, que está lá no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Aí depois, em fechamento, né, encerramento da peça, local, data, advogado, OAB, aí eu gosto de fazer o rol de testemunhas depois que eu faço o encerramento, mas você pode fazer antes também,
fica a critério de vocês, tá? Isso aí é a questão de gosto mesmo, né? De, da organização de vocês. Mas aí eu coloquei para vocês aí, ó, um modelo de queixa-crime, ó lá, o endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor juiz, direito do juizado especial criminal da comarca D, aí o nome do querelante, a qualificação dele, né, nacionalidade, se é civil, profissão, portador da cédula de identidade número tal, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o número tal, residente domiciliado da rua tal, através do seu advogado, que subscreve com procuração anexa com poderes especiais. Aí tem que citar ali, ó, poderes especiais de acordo com o artigo 44 do Código Penal. Eu esqueci de colocar aqui, mas tem que colocar, tá? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar ou oferecer, e aí você vai colocar queixa-crime com base nos artigos 30 e 41, aí você pode mencionar de novo o artigo 44 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Contra, nome do querelado, aí toda a qualificação dele, pelas razões de fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor. E aí você começa dos fatos, né, que você só vai fazer um breve relato ali, não precisa escrever muito, né, na parte dos fatos. E depois do direito, você vai dizer o que aconteceu, aí tem que mostrar tudo, né, gente? Se tem ali as causas de aumento, tem que trazer, e nos próprios fatos ali, quando você for descrever os fatos, se tiver alguma circunstância agravante, você já menciona ali também, tá? E desenvolver isso no campo do direito, né? No tópico do direito, desenvolver isso. Quais circunstâncias que o crime foi cometido, qual foi o crime, indicar o artigo, né? O tipo penal, causa de aumento, se tiver agravantes, tudo isso tem que mencionar e sempre citando, claro, né? A base legal, o artigo lá que está previsto aquela situação. Depois vai para os pedidos ou requerimentos. Ali, ó. Diante de todo o exposto, requer o recebimento da queixa-crime de acordo... Aí eu coloquei de acordo com 395, mas na verdade, vocês vão pedir o recebimento da queixa-crime com base lá no artigo 30 e 41, que fala dos requisitos, no artigo 41 fala dos requisitos da queixa-crime e da peça, né, da petição, e colocar, né, tendo em vista que não está presente nenhuma das hipóteses do 395, porque o artigo 395, como eu já falei para vocês numa aula, que aula que eu falei isso? Foi na aula do ritos, né, dos ritos, falei para vocês que o artigo 395 é o artigo que traz as hipóteses de não recebimento, né, da denúncia ou queixa-crime. Então, eu mencionei o artigo 395 aí para lembrar vocês de falar, olha, peço o recebimento da queixa-crime com base no artigo 30 e 41 do Código Penal e considerando ainda não estar presente nenhuma das hipóteses do artigo 395 do CPP, tá? A citação do querelado, né? A designação de audiência preliminar, se for de competência do GECRIM, tem que pedir a audiência preliminar. A produção das provas coitivas das testemunhas arroladas, depois tem que fazer o rol de testemunhas, né? Seja o pedido de julgado precedente, com consequente condenação do querelado nas penas do artigo tal. E aí você vai colocar quais são os artigos que você está pedindo a condenação dele. E aqui inclui as causas de aumento também, tá? E as agravantes, tudo, tá? A fixação do valor mínimo de indenização com base no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. E aí, termos em que pede aguardo de deferimento, local data advogado OAB e depois o rol de testemunhas. Lembrando, pessoal, que isso aqui é opcional, tá? Colocar depois do encerramento. Vocês podem colocar o rol de testemunhas antes. O importante é ter o rol de testemunhas, tá? E aí você vai colocar nome, endereço, se o anunciado te fornecer. Não coloca só o nome mesmo. Ou alguma qualificação, né, que o anunciado te der. Por exemplo, colocou lá o nome da pessoa e falou que a pessoa é vizinho, né, da vítima. Você coloca fulano, vírgula, vizinho. Tá? E aí, olha só, trouxe um caso prático para vocês aí, né, que eu recomendo o quê? Dá um pausa no vídeo agora, leia o caso sozinho e tente identificar as teses por si só, tá? Mas eu vou continuar aqui, já vou lendo e explicando junto com vocês aqui as teses. Mas façam isso, dá um pausa no vídeo e tenta identificar sozinhos, até se possível até fazer a queixa-crime sozinho antes de voltar para a aula, tá? Mas vamos lá, né? Então, olha só, já até destaquei aqui os pontos mais importantes, tá ali, ó, caso prático. No dia 19 de abril de 2020, Gerson, por volta das 20 horas, chamou Eduardo de ladrão. Em frente ao prédio em que moram, o fato foi presenciado por Mariana, suas vizinhas, e pelo porteiro Tiago. Então, já temos aí 3 testemunhas. Então, Eduardo, ele procura para, na condição de advogado, oferecer a medida cabível, sendo esta oferecida no último dia do prazo. Em relação ao prazo, eu não vou entrar em mérito aqui, porque a gente tem aula de prazo, tá? Então, volta lá na aula de prazo para você, se ficou alguma dúvida. Mas vamos lá.
Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, o que aconteceu? O Gerson chamou o Eduardo de ladrão. Chamar alguém de ladrão que crime que é esse? Eu passei essa peça para os alunos lá no NPJ e os alunos, muitos alunos, acho que só uns dois que acertaram. O restante tudo colocou que isso aí era calúnia, né? As pessoas confundem muito. Acho que não tem vídeo aqui no canal sobre isso, não, mas eu tenho postagem lá no Instagram sobre isso. Mas quem sabe eu faço um videozinho aqui também sobre essas diferenças. As pessoas confundem muito os crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia e difamação. Principalmente a injúria e a calúnia, né? Gente, chamar alguém de ladrão não é calúnia, tá? Calúnia é quando você imputa um fato criminoso que você sabe que é mentira. Se eu falasse assim que o Eduardo furtou o celular da Maria semana passada, mesmo sabendo que era mentira, isso sim é calúnia, porque eu imputei contra o Eduardo um fato criminoso que eu sei que é mentira. Agora, se eu viro para ele ali diante das pessoas e chamo ele de ladrão, falo Eduardo é um ladrão, eu estou, na verdade, xingando ele, injuriando ele, injuriar, né? Quase a mesma coisa que xingar, né? Por quê? Eu não estou imputando um fato, eu estou imputando, na verdade, um xingamento que vai ferir a honra subjetiva do Eduardo. O que é a honra subjetiva? É o meu amor próprio, é o que eu penso em relação a mim mesmo. Então, ser chamado de ladrão afeta o meu amor próprio, afeta a minha autoestima, afeta a minha honra subjetiva. Já a calúnia e a difamação são crimes que atentam contra a honra objetiva, que é o que as outras pessoas pensam em relação a você. Então, se eu falo que Eduardo furtou o celular de Maria semana passada, quer dizer, eu estou o quê? Ferindo a honra objetiva dele, que as pessoas pensam em relação a ele, tá? Então, tenham atenção a isso para não confundir mais, tá? Anotem isso no caderno de vocês aí para não confundir mais. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi o crime que a gente tem aqui? A gente tem o crime de injúria. Então, o Gerson injuriou o Eduardo ao chamá-lo de ladrão. E como esse crime foi cometido na presença de 3 testemunhas aí, Maria, Ana e Tiago, a gente tem também uma situação de um aumento, uma causa de aumento de pena que está lá no artigo. Deixa eu pegar o meu código aqui. Código Penal. Acho que é o artigo 141. 138, 139 e 140 fala da calúnia, difamação e injúria. Aí o artigo 141, deixa eu ver. Aqui, o artigo 141, que traz aí umas causas de aumento de pena para os crimes contra a honra, tá? Tanto a injúria, a calúnia quanto a difamação. Tá lá assim, ó. As penas combinadas neste capítulo, que é o capítulo que trata dos crimes contra a honra, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, a inciso 3, na presença de várias pessoas. A injúria, pessoal, eu não preciso estar na presença de outras pessoas, porque a injúria é um crime que atenta contra a honra subjetiva, que é o meu amor próprio, a minha autoestima. Então, o fato de eu ser xingada, mesmo que ninguém discute, isso já atenta a minha dignidade, a minha honra subjetiva, a minha autoestima, o meu amor próprio. Então, assim, não precisaria estar na presença de outras pessoas. Mas como estava na presença de outras pessoas, a gente pode trazer aqui à tona essa causa de aumento de pena que está aí no artigo 141, inciso 3 do Código Penal, tá? Então, quais teses que a gente teria? Como que ficaria a parte do direito aqui nessa queixa-crime, né? A gente ia falar que o Gerson injuriou o Eduardo ao chamá-lo de ladrão, então a gente tem um crime de injúria, né? Que tá lá no artigo que artigo 100 e... Cadê? 140 do Código Penal, e como foi cometido na presença de 3 pessoas ali, Maria Ana e Tiago, a gente tem também a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3 do Código Penal, tendo em vista, a gente tem que falar, né, tendo em vista que a injúria não precisa ser cometida perto de outras pessoas. Então, como foi, a gente tem esse agravante, essa causa de aumento de pena. E aí, ia pedir a condenação do Gerson com base no artigo 140, combinado com o artigo 141, inciso 3, ambos do Código Penal. E aí, olha só, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei, mas como que ficariam os requerimentos, né, dessa petição? Como trata-se apenas do crime de injúria, a gente vai ter uma pena inferior ali a 2 anos, então vai para o Juizado Especial Criminal. Então ficaria, né, o endereçamento ficaria para o Juizado Especial Criminal. Ficaria lá, o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca D.
Aí você colocaria lá, né, o Eduardo, a qualificação dele, aí vem através do seu advogado, que subscreve como procuração com poderes especiais, com base no artigo 44, oferecer queixa-crime com fulcro nos artigos 30 e 41 do CPP e 100, parágrafo 2º do Código Penal. Aí, contra o Gerson, ia fazer toda a qualificação pelos fatos, fundamentos jurídicos seguir expostos. E aí, dos fatos, você ia contar o que aconteceu, né, um breve relato ali, e nos fundamentos jurídicos você vai falar. Ao chamar o querelante de ladrão, o querelado injuriou este, né, cometendo, então, um crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal, que fere a honra subjetiva do agente. E por ferir a honra subjetiva, não precisaria ser praticado na presença de outras pessoas. Bastasse que o próprio Eduardo ouvisse o xingamento. Mas, como foi cometido na presença de outras pessoas, né, 3 no caso, Mariana e Tiago, nós temos ali a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso 3 do Código Penal, sendo assim, merece ser condenado de acordo com as penas do artigo 140, combinado com 141, inciso 3 do Código Penal. E aí você vai para a parte dos requerimentos. Diante de todo exposto, requer o querelante, aí você vai pedir recebendo a queixa-crime, né, de acordo ali com os artigos 30 e 41 do CPP, e considerando ainda que não está presente nenhuma das hipóteses do 395 do CPP. Citação do querelado, né, para responder a resposta à acusação, e a designação da audiência preliminar de conciliação, com base na Lei 9.099 de 1995, tendo em vista que é competência do GCRIM, produção de provas coitiva das testemunhas arroladas, a procedência do pedido com a consequente condenação do querelado nas penas dos artigos 140, combinado com 141, inciso 3 do Código Penal, fixação do valor mínimo indenizatório, né, com base no 387, inciso 4 CPP, e encerrar a peça, né, local, data, advogado OAB, e depois o rol de testemunhas, aí vocês vão colocar Ana, vizinha, Maria, vizinha, Tiago, porteiro, que é as informações que o enunciado te deu, e aí, ok, tá certinho aí a sua peça de queixa-crime, né? Então é isso que eu tinha para passar para vocês em relação à queixa-crime, tá? Se ficar alguma dúvida, pode vir aqui nos comentários ou até lá no direct no meu Instagram, @landinletícia, para quem ainda não me segue, né? Por lá a gente consegue ter uma interação mais rápida. Estou sempre abrindo caixinhas de perguntas por lá, fazendo análise de casos e trazendo algum conteúdo complementar, esquemas, etc. Então, para quem ainda não me segue, corre lá, segue lá, @landinletícia. E vou deixar aqui na descrição do vídeo também os links para os meus cursos. Estou com alguns cursos com inscrições abertas, né? Cursos com aulas em tempo real, aulas ao vivo através do Google Meet. E tem também curso com aula gravada. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. São cursos com um valor bem acessível, material bem bacana, pensado aí para vocês, né? Material com slides, bastante esquemas, apostila em PDF, né? E sempre visando ali o conhecimento, né? Adquirir conhecimento através também de casos práticos, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.